E aí, vamos lá, gente? Vamos fazer conexão com o banco de dados, então? Agora nós vamos começar a colocar códigos PHP aqui, nesse momento, conectando a nossa aplicação a um banco de dados, aquele que foi criado lá no início nas videoaulas. Antes de mais nada, eu vou acessar o console do MySQL para a gente dar uma olhadinha em algumas coisas que temos lá. Então, cd barra invertida, cd. Aí eu tenho que ir até o champ que eu estou utilizando, no meu caso é o champ 64 bits, né? cd mysql, cdbin e o comando mysql-u root-p. Por enquanto a senha é nula, então já acessei. Nós estamos acessando o MariaDB, utilizando o MariaDB, que é um clone do MySQL, né? E aí, vamos dar o comando aqui, show databases, para a gente ver quais são os bancos de dados que nós temos. E entre eles nós temos aqui, ó, manutenção. Então, é esse manutenção que nós vamos utilizar. Portanto, para poder acessar um banco de dados, fazer a conexão de uma aplicação com um banco de dados, nós vamos precisar informar lá no PHP 4 valores que vão fazer com que a nossa aplicação chegasse aqui ela mesma, sem a gente precisar digitar. Quer dizer, vai ser um programa, a nossa aplicação, que vai se conectar com o sistema gerenciador de banco de dados. Tá bom? Então vamos lá. Vou deixar minimizado aqui e vamos voltar lá no VS Code. E na mesma pasta do index, nós vamos criar um novo arquivo. Esse novo arquivo nós vamos chamar de conexão sem acento bd.php. Conexão bd.php. Muito bem. Ele traz aqui, né, o create file, o nome do arquivo, deixa eu colocar o .php aqui, senão vai dar problema. Criou o arquivo conexão bd.php, está na mesma pasta do index, ok, perfeito. Este arquivo conexão bd, conexão com banco de dados.php, ele vai ser um arquivo exclusivo de back-end. Ele não vai trazer nada para o usuário. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, nós vamos estabelecer conexão com o banco de dados. Se essa conexão funcionar direitinho, nós vamos dar sequência na programação. Caso contrário, a gente vai apresentar uma pequena mensagem de erro. Como é um arquivo apenas de back-end, nós não vamos colocar todo o código HTML básico. HTML, né, a diretiva doctype HTML, HTML/HTML, head/head. Nós não vamos colocar isso tudo, não. Nós vamos colocar só a parte de código de back-end. Quer dizer que vai rodar por trás, o usuário não vai ver isso. Nós vamos precisar aqui de 4 variáveis. Eu vou colocar em português uma variável que vai se chamar servidor, que é onde está o nosso MySQL, onde está o nosso sistema gerenciador de banco de dados. Depois nós vamos criar uma outra variável que vai ser o nome do banco de dados, né? Então eu vou chamar simplesmente de banco de dados. Aqui nós vamos colocar que vai ser, no nosso caso lá, o manutenção. Então deixa eu colocar um igual aqui, depois eu completo. Nós vamos precisar de mais uma variável, que é o nome do usuário, que é o root. Lembra que quando a gente usa lá, acessa MySQL-u root. "-u" significa estou indicando o nome do usuário, é o usuário padrão, é o root. Então, vou deixar o igual aqui e a senha está aqui. Tá? Então, esses 4 valores, esses 4 parâmetros, eles são necessários para a gente fazer conexão com o banco de dados. Vamos lá, cada um deles agora. Como nós estamos utilizando um MySQL, um sistema gerenciador de banco de dados no meu próprio computador, o servidor é localhost. Servidor local. Localhost, servidor local. O nome do banco de dados vai ser manutenção. O usuário, como a gente conversou, é o root. E a senha, no nosso caso, é uma senha vazia. Então aqui, ó, não é espaço não, viu? É uma senha vazia, é aspas, aspas, tudo junto, tá? Então, dei um clique aqui, eu dei um Ctrl S para salvar. E agora a gente vai tentar fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um comando em que nós vamos
eu vou colocar em português, depois passo para o código. Eu vou tentar, só um minutinho, que aqui é só uma explicação. Então, eu vou tentar fazer conexão com o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E se tivermos algum erro, deixa eu só tirar essas mensagens aqui, isso não é programação, isso é só uma explicação. E se tivermos algum erro, ou melhor, se por algum motivo nós não conseguimos estabelecer conexão, nós vamos dar uma mensagem de erro. Bom, antes de seguirmos, tá? Então isso aqui é só uma explicação do código que nós vamos colocar. Que tipos de erros podem acontecer? Um parâmetro errado. Por exemplo, eu digito localhost, eu vou colocar um T a mais aqui, ó, não vai dar certo. O nome do servidor está errado. Outro erro, qualquer um desses parâmetros, desses 4 valores, errados. Um outro erro que pode acontecer, por exemplo, o serviço, no caso MySQL, ele não está startado, né? Mesmo sendo um servidor local na minha máquina, eu preciso startar. Então existe uma série de erros que podem acontecer. Agora nós vamos implementar essa parte aqui, ó. Tentar estabelecer conexão com o sistema gerenciador de banco de dados e se der erro, a gente vai apresentar uma mensagem, tá? Então vamos lá para os códigos. O comando a ser construído é o comando try, abre chaves, o próprio VS Code já abre e fecha, e aqui a gente vai pôr um cat, abre e fecha parênteses. Agora vem um pouquinho de código aqui, você tem que tomar cuidado na hora de construir. Então, ó, tente fazer esse conjunto de códigos que nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar tudo uns hífens. Então, tente fazer isso. Se der certo, ótimo. Se não der certo, ele vai executar o que está aqui no X. É isso aqui que a gente vai tentar fazer. Então, como é que nós vamos fazer conexão com o nosso banco de dados? Dentro do try, nós vamos utilizar um recurso que se chama PDO. O PDO é o elemento, faz parte da biblioteca do MySQL, que vai permitir com que a gente faça conexão com o banco de dados e execute os comandos insert, update, delete e o consulta, que é o select, tá? Então, PDO vai ser um new PDO, muito cuidado na hora de executar esse código para não cometer erro de digitação. Abre e fecha parênteses. Bom, aqui dentro desse new PDO, e uma outra coisinha, caixa alta, hein? Fica atento o que é caixa alta, o que é caixa baixa, exatamente desse jeito. Nós vamos colocar aqui 3 argumentos. O primeiro argumento, vírgula. Um segundo argumento, vírgula. Um terceiro argumento, tá? Então, o PDO, ele vai ter 3 argumentos. Os dois últimos são fáceis. O primeiro, que é um pouquinho de código que a gente vai ter que colocar aqui. Bom, então vamos aqui, ó, vamos no segundo. Aqui nós vamos colocar quem que é o usuário. Então a gente vai colocar o nome da variável que armazena quem é o usuário. É essa variável aqui, ó. O usuário entra no segundo argumento. E o terceiro argumento é a senha. Então eu apago tudo isso daqui, que eu pus apenas para reservar o espaço, e o nome da variável é senha. É essa variável que está aqui. Agora, e esse primeiro argumento, o primeiro parâmetro aqui do PDO? Tá, apaguei tudo e a gente vai fazer assim, ó. Abre e fecha aspas. Tá, e aqui dentro, o que, que vai acontecer? Nós vamos pôr assim, ó. MySQL, Rust, igual. Aí aqui, ó, na frente do igual, eu tenho que colocar o nome da variável que armazena o servidor. Então vai ficar assim, ó. MySQL, Rust igual a servidor. Ponto e vírgula. DBName, nome do database é igual ao nome da variável que armazena o banco de dados. Então, a variável banco de dados armazena a manutenção. Então, aqui a gente vai pôr variável banco de dados. Ponto e vírgula. E aí, char7 igual a UTF-8. Fechou aspas
e se não cometemos nenhum erro de digitação, está tudo pronto. Então eu vou fazer o seguinte, ó, só para a gente confirmar. 3 argumentos. Eu vou pegar, dei um Ctrl X aqui, ó. O primeiro argumento é esse, ó. MySQL, host de servidor, igual variável servidor. É essa variável que está aqui em cima. Ponto e vírgula. dbName, nome do banco de dados, igual variável banco de dados. Ó, já ia dar um erro aqui, ó, porque eu esqueci de um S. Banco de dados, nome da variável, nome da variável. E char7 igual ao TF8. Tudo isso tem que ficar entre aspas, no começo e no fim. E agora eu vou colocar aqui dentro, ó. Depois, vírgula, o segundo parâmetro é o usuário, é essa variável aqui. Vírgula, o terceiro parâmetro, senha, é esse usuário, essa variável aqui. Então, perceba que as 4 variáveis, servidor que armazena localhost, variável banco de dados que armazena manutenção, variável usuário que armazena root, e variável senha, que nesse caso armazena vazio, elas estão sendo utilizadas aqui, ó. Servidor, banco de dados, usuário e senha. Então é isso aí, tá? Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, mais um pouquinho de código aqui. Nós vamos ver, nós vamos armazenar numa variável o status da conexão. Se essa conexão deu certo ou não deu certo. Então o código agora é esse daqui, ó. Uma variável que vai se chamar connection status. E aí a gente poderia colocar essa variável em português, status da conexão, né? Vai ser o PDO. E aqui, get attributes, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então o que nós estamos fazendo? Criando uma variável que se chama connection status, status da conexão, de tal forma que ela recebe lá do PDO. O PDO é a tentativa de conexão com o banco de dados. Então ele pega um atributo do PDO. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, PDO, letra maiúscula, 2 pontos uma vez, 2 pontos 2 vezes, tudo em caixa alta agora, ATTR, underline. Veja que o VS Code já vai nos ajudando. Connection status. Então, é um atributo que identifica a conexão do status. Tudo isso daqui vai ficar guardadinho aqui, quietinho em 2 variáveis. A variável PDO e a variável connection status. Bom, se tudo isso der certo, ótimo, funcionou legal, a aplicação vai ser executada normalmente. Agora, se der algum problema, a gente vai dar uma mensagem de erro. Então, a gente vai ecoar uma mensagem de erro, assim, ó, erro ao conectar com o banco de dados. Tá, erro ao conectar com o banco de dados. Só que aí a gente quer que seja apresentada a mensagem de erro. Então, aqui dentro do cat, a gente vai capturar a mensagem de erro. Então, nós vamos pôr PDO, tudo junto, exception, veja que o VS Code já nos ajuda, e uma variável E de exception, de exceção. Então, o erro, caso exista algum erro, ele vai ficar armazenado, o texto do erro, apesar de ser em inglês, ele vai ficar armazenado nessa variável aqui. Então, a gente faz assim, ó, erro ao conectar com o banco de dados, e aqui a gente concatena com a variável e get message, que é a apresentação do erro que aconteceu. Tá bom? Então, isso daqui, ó, por enquanto, vai ficar guardadinho aqui. A gente não vai conseguir testar muito nesse momento, nós vamos avançar mais um pouquinho com o código e daqui a pouquinho, quando a gente der um passo a mais, nós vamos testar, verificar se isso está funcionando. Se der tudo certo, ok, a gente vai provocar um erro para ver
olha, deu erro aqui, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, nós vamos deixar isso aqui tudo certinho, tá legal? Então, nesse momento, ó, apesar do Conexão BD já faz parte da lista de arquivos do nosso projeto, ele ainda, esse Conexão BD não está sendo utilizado. Então, agora a gente vai para a próxima etapa, na próxima videoaula, onde nós vamos validar o login. A gente vai ver, no usuário vai colocar um código e uma senha, a gente vai conectar com o banco de dados e vai verificar se aquele código e aquela senha realmente pertencem à lista de usuários do nosso banco de dados. Tá bom? Um pouquinho de código agora, mas tudo bem, a gente vai se acostumando com isso. Então, daqui a pouco a gente volta.